não consigo me visualizar morando aqui por muito tempo. E mesmo que fosse assim, tudo bem, eu posso ter essa experiência e voltar para o Brasil, eu não conseguia nem me imaginar passando, sei lá, 6 meses ali. Para mim era tipo, é muito tempo. Eu não vou conseguir sobreviver aqui. Eu preciso voltar. E aí eu pensava em tudo que eu deixei para trás, pensava na família, pensava no meu emprego, que eu gostava do meu emprego. 4,59 milhões. Esse era o número de brasileiros que viviam no exterior em 2022, segundo um estudo, um relatório do Ministério das Relações. Desse número todo aí, bastante coisa, né? Cerca de 46,6 mil viviam só na Austrália. Você já pensou em morar na Austrália? Será que realmente vale a pena? Vou conversar hoje com uma pessoa que vive na Austrália há cerca de 6, 7 anos e ela vai contar um pouco da trajetória dela de imigração. Então, seja muito bem-vindo ao quarto vídeo do projeto Idiomas Mudam Vidas. Então, meu nome é Luciana, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho 29 anos, eu tô na Austrália desde 2018 e moro aqui desde então. Então, antes da gente falar sobre a sua vida na Austrália, o que você fazia no Brasil? Eu era professora de inglês, eu sou formada em letras, em português e inglês. Então, antes de me mudar para a Austrália, eu dava aula de inglês em um curso do Rio de Janeiro, cultura inglesa. Eu trabalhei lá desde os meus 19 anos. Eu era estagiária, aí eu virei professora. Qual foi o motivo de você ter ido para a Austrália? Se você, aí eu queria saber se você já tinha ido para o país ou se foi a primeira vez. A minha relação com a Austrália foi por causa do meu ex. Muita gente tem vontade de fazer intercâmbio na Austrália para aprender inglês, outra coisa. Eu nunca tive essa vontade assim de morar na Austrália, de vir para a Austrália. Eu vim para a Austrália a passeio em 2013, fiquei um mês mais ou menos. Depois eu vim de novo em 2015. Eu me formei no meio de 2017 e aí eu estava assim, estava naquela fase, estou no meu trabalho como professora. O que mais que eu posso fazer na minha vida? Eu não sei se agora está na hora de eu viajar, de eu fazer coisas diferentes, ou se eu simplesmente fico aqui e continuo a minha vida como tá, né? E em 2017, né, você deve lembrar, na época das eleições e muitas coisas aconteceram no Brasil. O Brasil estava muito polarizado e estava uma situação bem complicada e aquilo estava me trazendo muita ansiedade também. Também morando no Rio de Janeiro, uma cidade relativamente perigosa, né? Dependendo de onde você tá. E eu trabalhava na zona sul do Rio de Janeiro, ali no Flamengo, e eu morava na zona norte do Rio de Janeiro. Então eu levava mais ou menos uma hora para chegar em casa, e aí eu saía do trabalho 9 e pouca da noite, porque eu dava aula até tarde da noite. E aí chegar em casa com medo de alguma coisa acontecer foi aumentando a minha ansiedade. E aí eu decidi com meu ex na época, porque ele morava no Brasil também, que era uma boa hora da gente experimentar a Austrália, para ele voltar para o país dele e se formar. E eu conhecer uma cultura diferente, assim, no dia a dia, né? Porque eu já tinha contato com a cultura dele, mas senti na pele mesmo o que é morar num país diferente. Pensou, né? Por que não? Por que não? Por que Por que não? não, né? Vamos Temos tentar, né? oportunidade. É, Vamos tentar. Assim, é interessante você citar da violência, ainda mais para quem é do Rio, né? Esse é um dos motivos que mais pesam, né? A violência e o tempo de transporte, né? Para nossa, chegar no é. trabalho, que é desumano, assim. Era mesmo o horário, tarde da noite, e eu, como mulher, 19, 20 anos, na época eu tinha muito medo. Meu pai me buscava no ponto de ônibus, às vezes, à noite. Eu ficava, é essa vida que eu quero. E quando você foi com visto de turista mesmo para experimentar esse tempo? Quando eu fui para Sunshine Coast, que fica, é uma cidade em Queensland, no nordeste da Austrália, uma cidade bem de praia, linda cidade. Eu fui com visto de turista e aqui, o meu visto de turista, acho que eu decidi ficar nesse visto por 3 meses, mas estando aqui, aí foi quando eu apliquei para o visto de partner, que é o visto de parceiro, de união estável. É o visto que casais aplicam, né? Tanto união estável como casamento, é o mesmo visto.
E porque também a gente não eu e meu ex, na época, a gente não tinha comprovação de que a gente estava numa união estável aqui. Mesmo no Brasil, precisava comprovar aqui. Então foi quando a gente abriu uma conta conjunta na época, bem no começo. A gente estava meio que morando junto com os pais dele, mas a gente morava junto. A gente começou a pegar evidência, né, de que a gente estava em um relacionamento duradouro e sério, e que eu precisava do visto de união estável, né, de partner, para poder ficar aqui. Eu não podia trabalhar, né, você não pode trabalhar como turista. E depois de 3 meses eu estava assim: "Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, senão eu vou ficar maluca". Eu não conseguia só ficar em casa, ainda mais numa cidade tão pequena que não tinha muito o que fazer. Foi aí que foi pegando a parte do choque cultural, né, que eu não me via naquela cidade, assim, eu mesmo sendo do Rio, ir pra praia nunca foi o meu passeio preferido. Eu gostava de ir pra praia, eu adoro ir pra praia, assim, pra passear, pra ver a praia, mas ir pra praia, assim, pra pegar sol e, vou nadar, nunca foi o meu passeio preferido. Ir pra uma cidade onde só tem isso foi muito difícil pra mim. Eu não consigo me visualizar morando aqui por muito tempo. E mesmo que fosse assim: "Ah, tudo bem, eu posso ter essa experiência e voltar para o Brasil", eu não conseguia nem me imaginar passando, sei lá, 6 meses ali. Pra mim era tipo, é muito tempo, eu não vou conseguir sobreviver aqui, eu preciso voltar. E aí eu pensava em tudo que eu deixei pra trás, pensava na família, pensava no meu emprego, que eu gostava do meu emprego, dos meus amigos, e ali eu me via num lugar que eu não me encaixava, onde eu não conseguia emprego e eu realmente fiquei muito triste, muito depressiva nessa época, foi bem pesado. Tinham certas qualificações que eles pediam que eu não tinha, mesmo tendo a faculdade, eu precisava de um curso, de um certificado, que é um certificado em dar aula de inglês, né, para adultos, que eu não tinha. Então, eu não conseguia emprego na área. Eu lembro de aplicar, não aplicar, me candidatar para algumas vagas de emprego, em outras áreas, assim, em shopping, só para poder conseguir algum dinheiro e ver o que ia dar. Só que eu não conseguia nem isso, porque eu não tinha experiência nenhuma em, em trabalhar em loja ou em café, nenhuma. Então eles nunca me chamavam. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou conseguir emprego agora? Eu não, só tenho experiência dando aula. E aí, depois de uns 4 a 5 meses, meus pais pagaram para eu fazer esse curso que era necessário, que é o CELTA, é um curso de Cambridge. Com esse curso, você pode basicamente dar aula em qualquer lugar no mundo. Depois de fazer esse curso em um mês, eu consegui o certificado, e aí eu comecei a trabalhar na escola que tinha ali, porque eu fiz o curso na única escola de inglês que tinha na cidade. E aí eles precisavam de um professor substituto. E nessa época também eu trabalhei com adolescentes japoneses que estavam vindo para a Austrália, muito fofos, que eles faziam um intercâmbio. E aí eles ficavam em casa de família, né, famílias australianas, e eles iam para a escola normal, escola de como se fosse ensino médio, e eles assistiam às aulas, né, com as crianças, com os adolescentes australianos, e eles tinham as aulas de inglês também, e aí era comigo. E aí depois que acabou, eu não tinha mais nenhuma vaga, né, como professora de inglês aqui, então eu comecei a mandar currículo para outras cidades, para ver se eu conseguia dar aula de inglês, mesmo em Queensland, no estado, mas em cidades maiores, e continuar trabalhando na minha área. Beleza. Aí eu mandei emprego para Brisbane, que é a capital de Queensland. Também não consegui, não tinha quase vaga nenhuma. Não tinha. Na época que eu procurei, não, mesmo procurando no site, não tinha muita opção, mas eu coloquei lá, também não me chamaram. Aí eu mandei para Sydney. Aí na semana seguinte, eu recebi uma ligação para uma entrevista aqui em Melbourne. Isso na semana seguinte que eu apliquei. E eu não estava nem assim pensando que ia acontecer tão rápido, né? Eu tinha uma viagem marcada para o final de semana, eu cancelei a viagem. Eu fiquei só um dia em Melbourne. Eu cheguei à noite. E aí a entrevista foi no dia seguinte de manhã. Fiz a entrevista numa escola de inglês aqui em Melbourne. No momento que eu saí do carro, assim, chegando depois do aeroporto, eu saí do carro para acomodação que eu fiquei, né?
Foi amor à primeira vista. Foi quando eu fiquei: "Meu Deus, que lugar é esse?" Porque Melbourne é uma cidade tão multicultural e é uma cidade tão viva, sabe, tem tanta coisa acontecendo. Foi o começo de tudo, e aí eu consegui o emprego, eu estava voltando para Queensland quando eles me mandaram um e-mail falando que eu tinha conseguido, e aí eu conversei com meu ex falando que eu estava pensando em vir para Melbourne, e aí foi quando ele aceitou, ele falou: "Tá bom, então a gente vai", ele veio comigo, e foi isso, em mais ou menos setembro de 2018, eu já estava em Melbourne. E quando é que você deu aula de português? Você comentou que chegou a dar aula de português também. Isso. Já foi para depois, né? Foi em Depois dois Foi um pouquinho, foi um pouquinho, porque eu dei aula de inglês de 2018 até 2021, porque aí 2021 eu consegui um outro emprego, que é o na mesma empresa que eu trabalho agora, mas dando aula de português eu estava no Facebook, e aí sabe aqueles grupos assim, brasileiros em Melbourne, brasileiros na Uhum, Austrália? uhum. Estava num desses grupos e aí eu vi um anúncio de uma escola aqui em Melbourne que estava precisando de professor de português. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu nunca dei aula de português para estrangeiro. Então eu fiz entrevista e aí eu passei na entrevista e eu comecei a dar aula para essa escola. Eu dou aula lá até hoje. Não é o meu emprego principal, eu tenho só 2 alunos no momento, porque eu gosto de manter esse contato ainda com o português, porque senão eu quase não falo. Esse contato e poder compartilhar um pouco da nossa cultura é incrível. Você precisou. Esqueci o nome, gente. Quando Ah, você. sim, é Validar. converter, né? Validar Validar, isso. de letras. Chegou a validar ou não precisou também? Não precisei, não precisei. Até foi bem curioso isso, porque eles só pediram a tradução do Uhum, diploma, e aí eu fiz a tradução. Nesse emprego que eu tô agora também, só mandei a tradução, eles não pediram de nenhuma validação, nem nada não. Porque uhum, eu acho que para dar aula de inglês aqui, não importa se você fez letras ou se você fez algo específico uhum. para ensinar, sabe? Você tendo um diploma, qualquer área, seja engenharia, qualquer coisa, e esse CELTA, essa é a questão, você precisa do certificado, pode ser um CELTA, pode ser um certificado em TESOL, ou pode ser qualquer outro que seja em dar aula de inglês como segunda língua, você já consegue o emprego. Você acha que para a cidade, o que você está ganhando e ganhava, tem como você se manter Hum, assim, de boa? Você mora sozinha atualmente? Eu acho, né? Quando eu era professora, é, aqui, para você dar aula de inglês, se for em um curso, por exemplo, não existe emprego como se fosse salário remunerado, sabe? Você não vai receber um salário, é como se fosse casual. Então, isso significa que se você dá aula, você ganha, se você não dá aula, você não ganha, sabe? Não é como, você tem um. Eu tinha as turmas certinhas, né, quando eu dava aula, mas, por exemplo, se um dia eu tivesse doente e eu não pudesse dar aula, eu realmente não ia receber por esse dia que eu não tivesse trabalhado. Então, férias também, eu não tinha férias remuneradas, então se eu decidisse viajar de férias, eu não recebia por nenhum dia que eu não tivesse trabalhado. Então, realmente, dar aulas de inglês aqui, você até que o preço que você ganha por hora era muito bom, porque quando você é casual, é um pouco maior do que por salário, né, o que você ganha por hora. Só que eu não ganhava o suficiente para morar sozinha, por exemplo. Eu poderia trabalhar mais se eu quisesse, mas eu achava que eu já trabalhava muito. Eu dava aula de 8 até mais ou menos meio-dia e meia. Só que para preparar as aulas me levava muito tempo, porque cada aula durava 4 horas. Então eram 4 horas de aula que eu tinha que preparar. E eles tinham um livro, né, que você dava, que você usava como base, mais 2 páginas de livro que tinha que durar 4 horas. Então eu tinha que preparar muita coisa extra e eu não recebia por essas horas que eu estava preparando a aula. Pois é. Então eu basicamente dava aula de manhã e trabalhava quase a tarde toda só preparando aula. Então eu trabalhava de segunda a sexta e quinta e sexta eu trabalhava até de noite. Eu dava 2 aulas de manhã e de noite.
E mesmo assim, eu não conseguia o suficiente, assim, para morar sozinha, porque Melbourne é uma cidade cara, não é tão cara quanto Sydney, mas é uma cidade relativamente cara. Agora, especificamente, está até bem caro para você aluguel ou comprar casa, está realmente muito, muito caro. É, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um emprego que é muito melhor, em termos de salário, muito, muito melhor, e eu consigo viver sozinha. Eu moro, na verdade, com meu namorado agora, então fica mais tranquilo, mas eu morei sozinha por quase 2 anos, então sozinha eu conseguia me manter. A base de salário, assim, por ano, porque geralmente a gente se baseia por ano aqui na Austrália, quanto que você ganha. Você recebendo 60.000, 70.000 por ano, conseguir morar sozinho você consegue, mas é um pouco puxado. É um pouco chato. Talvez um estúdio ou uma casa com um quarto só. Quanto mais longe da cidade, do centro da cidade, né, vai ficando, mais barato é. Eu tô relativamente perto do centro da cidade, mais ou menos uns 15 minutos. De trem, são só 4 ou 5 estações de trem. Então é tranquilo, é muito rápido. Quanto mais você vai ganhando, né? Se for mais de 70.000, 80.000, aí fica bem mais tranquilo para você conseguir morar sozinho e pagar as coisas. Essa que você tá agora, o aluguel, assim, mais ou menos quanto? Eu pago 1.500 por mês. US$ 1.500. Mas são 2 quartos. Ah, não, então. 2 quartos, sim. E é perto da cidade e é perto da praia também. Aí eu tô perto de uma praia, mais ou menos. Não é tão perto, é tipo 10 Ah, minutos, então mas tá também. perto. Não, mas tá bem É, localizado. Então vale o preço. sim. Se fosse aqui no Rio, isso daí já seria 2.000 e pouco. Os meus gastos, eu pago aluguel, eu pago eletricidade, não pago gás, porque o meu fogão ele é elétrico, então não pago água, já é incluso no aluguel da casa. Então, mais ou menos por mês, eu pago com eletricidade 100, 120, varia. Agora tá mais caro porque é inverno, então eu preciso usar o aquecedor com mais frequência. Então, é mais ou menos 150, 180 por mês. A internet aqui na Austrália, ela é carinha, mas a qualidade é muito, muito baixa. A internet na Austrália é muito ruim. Não adianta. Eu pago mais ou menos US$ 80 por mês na internet, no Wi-Fi de casa. O meu telefone, eu pago pelo telefone e pelo plano, porque eu fiz aquele plano que você consegue um celular pela empresa, então eu pago também pelo próprio aparelho. Então eu pago mais ou menos 120 por mês. Questão de transporte também é um preço justo? Não, Não? é muito caro. Aqui aumenta sempre no primeiro dia do ano, eles aumentam o valor. O transporte aqui é muito bom. Melbourne tem o melhor sistema, eu acho, de transporte público da Austrália. Aqui a gente usa muito bonde, é como se fosse aqueles bondinhos assim de rua, como se fosse os que tem no Rio, no centro da cidade, ou os que tem em Lisboa. Quem já foi, eu nunca fui, mas eu já vi fotos. Aqueles bondinhos. Aqui tem muito, muito. É o que é basicamente o que mais tem, bonde e trem. Ônibus a gente não usa muito, mas tem ônibus. E não tem metrô, mas tem trem. Mas E o o preço preço você paga mais ou menos quase US$ 5 por, sim, caro. por trecho. É. Mas o que é bom, por exemplo, se E não você tem pegou aquela um. famosa integração, não tem isso. Então, se você, por exemplo, passa o cartãozinho Uhum. em, no trem, e aí você vai pegar o bonde, na mesma hora mais ou menos, você não paga o segundo. Ah, tá, pelo menos isso. Então é bom, pelo menos isso. Voltando a falar assim, né, de trabalho aí, como é o seu trabalho atualmente? Melbourne, inclusive, foi um dos lugares que foi mais afetado com lockdown. Teve muita quarentena aqui. Aqui a gente teve umas 6 ou 7 quarentenas no total. Então, quando eu voltei a dar aula na escola, é, eu dava aula híbrida. Então, eu dava aula tanto para os alunos que estavam ali na escola, como alunos que ainda estavam online. Então, porque talvez eles tinham Covid, ou então eles estavam em outras cidades e não podiam ir para a escola. E a escola não tinha
o suporte necessário para poder dar aula online e presencial ao mesmo tempo. O computador de lá era muito ruim, travava tudo. Eu ficava muito frustrada porque eu não conseguia fazer meu trabalho bem. E eles tiveram que diminuir também o preço o salário, né, que a gente recebia. Então, para mim, já não estava valendo mais a pena dar aula. Eu não queria procurar outra escola porque eu ia ser a mesma questão, sabe? Todas as escolas estavam passando por isso, era tudo muito úmido. Então, eu procurei outro tipo de emprego, ainda em educação, mas eu não sabia mais ou menos o que fazer, além de dar aula de inglês ou de idioma. Então, eu só comecei a procurar empregos que eram na área de educação. E aí, eu achei essa empresa, que é a que eu trabalho ultimamente, que é uma empresa que fornece serviços a universidades online. Universidades aqui da Austrália, mas na versão online. Então, por exemplo, digamos que você vai para o UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas você decide estudar online. Se eles tivessem essa modalidade online, você faria todo o curso online, independente de onde você estivesse no Brasil. Então, é basicamente como é que funciona, né, essa empresa. É como se fosse a própria universidade, mas os alunos não sabem. Eles acham que, tipo, a gente pega o conteúdo, óbvio, da universidade física, mas a gente que faz essa parte de fornecer o serviço ao aluno. Então, quando eu comecei nessa empresa, eu trabalhava na parte de suporte acadêmico, então eu falava com os alunos, eu ajudava na parte, por exemplo, os alunos, eles estavam tendo muito problema com falta, ou então eles não tinham conseguido fazer um trabalho. E aí eu vi uma vaga em um departamento, que é o departamento que eu trabalho agora, que é de design. A equipe que faz o design das matérias online. Então, eu comecei como assistente, fiquei lá como assistente por 7 meses, 6, 7 meses, e aí eu fui promovida para realmente designer, que é learning designer. Eu tenho reuniões com quem faz a matéria mesmo no campus, com os professores, e aí eles dão o material para a gente, e aí a gente faz essa parte de como que a gente vai colocar isso na plataforma para os alunos. Você não imaginava, né, que Que minha onde vida você ia ser tá, assim, que nem um exatamente. pouco. Agora, falando um pouco da cidadania, né, em fevereiro você finalmente tirou a cidadania, e aí estou interessada para saber como que foi o processo, assim, porque você conseguiu tirar depois de uns 6 anos, né, então, assim, se puder resumir requisitos, né, que eles pediram para você Uhum. preencher. Na verdade, o processo de cidadania foi mais fácil do que de virar residente. Para virar residente, eu apliquei, né, bem no começo, 2018, e levou mais ou menos 2 anos para receber a residência, 2 anos e meio, eu diria. Para você virar cidadão, é muito mais fácil, você precisa estar só como residente há um ano e pagar uma taxa. Eu acho que eu paguei 400 e pouco, quase US$ 500, e fazer o teste. Aí você faz um teste de cidadania que, para quem mora aqui, é fácil, porque são coisas que você já conhece sobre a Austrália, sobre a história da Austrália. Tem também como você estudar para a prova, eles têm uma apostilazinha que você pode fazer e tá, pode estudar. Mas é muito tranquilo, para quem mora aqui já é mais tranquilo para você conhecer, né, e responder as perguntas. Eu apliquei para a cidadania mais ou menos em agosto do ano passado. Aí fiz esse processo até eu conseguir fazer a prova, que demorou um pouquinho. Eu só fui fazer a prova, acho que em outubro ou novembro do final do ano. Como você descobre na hora, né, que você já passou, que você já pode virar cidadão. Aí, em janeiro, mais ou menos, eu recebi a carta me chamando para participar da cerimônia de cidadania.
E aí foi na prefeitura aqui da parte onde eu moro, né, que eles dividem em councils, Eu da ia cidade falar de Melbourne. distrito, mas acho que não. Distrito, Pode- talvez, É, talvez. é porque os lugares vão mudando, né? Tem É, um lugar que é é, província, tem distrito, província. estado, É. município. E aí eu fui nessa prefeitura e tive a cerimônia. É muito legal, porque na cerimônia eles falam, tipo, vamos falar todos os países que estão presentes aqui. E aí, quando você ouvir o seu país, você grita, tipo, Aí tá. Aí nesse você vai ouvindo os países em ordem alfabética. Aí tinha mais brasileiros lá, não muitos, mas tinha muito inglês, tinha muito irlandês, muito indiano também, recebendo cidadania. E aí você faz como é que fala? Faz meio que Juramento? esqueci, um juramento, perfeito. Faz um juramento e aí você já recebe o certificado e vira cidadão. O que você sentiu na hora que pegou que recebeu a carta, que recebeu a aprovação de fato? Nossa, é como se fosse tipo, ok, agora finalmente eu posso dar opinião sobre, sobre o que acontece aqui de uma forma mais oficial, né? É Porque eu não verdade. podia votar antes e tanta coisa importante acontece aqui. E não poder votar, eu acho que o voto é tão importante para a gente dar a nossa opinião e poder tentar mudar alguma coisa, né? Por exemplo, teve um referendo no ano passado para poder dar mais voz ao povo aborígene que mora aqui, né? Que é o dono da terra, que é o dono da Austrália, que foi quando a Austrália foi invadida pelos ingleses e eles sofrem até hoje com para ter voz, né, e no que é importante para eles. E esse referendo ele só ia dar mais voz para eles no parlamento. Não era nem como, eles têm como fazer decisão, eles têm como decidir o que vai acontecer ou não. Não, é só para ter um representante que pudesse representar o povo aborígene. Só que você podia votar sim ou não para isso, e a maioria votou não, porque eles não entendiam, os australianos não entendiam muito o que essa voz significava. E não queriam saber, não procuravam entender mais sobre isso. E não poder ter votado sim para essa voz foi muito tipo, ok, agora eu tenho que realmente tenho que aplicar para mim a cidadania, porque deixar passar esse tipo de coisa sabe, mesmo morando aqui e querendo dar a minha opinião, sabe, e não poder. Então agora eu finalmente posso. Mas seria bacana também saber sobre que como você. Opa, tudo bom, Tom? Ele quer falar também. Como você tem mais amizade com um australiano, né? Eu acho que é interessante você Uhum. falar como é que eles são, porque o carioca é muito. Os australianos, eles são muito simpáticos, muito extrovertidos, bem simpáticos. Eles são felizes, assim, bem receptivos. Mas é aí que pega, porque você acha que, ok, eles estão sendo muito legais, eles querem ser meus amigos. Não, eles só são simpáticos mesmo. Eles têm um ciclo muito fechado, assim, tipo eu tenho meus amigos da época da escola e só. Esses são meus amigos. Ou tenho amigos da época da infância, eu tenho meus amigos da universidade, e geralmente esses grupos eles não se misturam. Eles têm os grupos bem definidos. Eu tive sorte porque as amizades que eu fiz foram por trabalho, ou pelo meu namorado, ou por pessoas que você acaba conhecendo na vida, né? Mas não é muito fácil, não, fazer amizade com australiano. Por isso que geralmente quem é intercambista faz mais amizade com pessoas de outros países. Porque todo mundo tá mais, É, tá sabe, todo mundo no mesmo aberto. barco. É, Então, E assim, de sim. característica deles, teve alguma coisa que você, quando chegou, achou muito estranho, assim? Eles bebem muito. Bebem muito. Mas eles não sabem lidar muito com a bebida, sabe? Por exemplo, a gente bebe, mas a gente bebe pra ficar feliz, sabe? Sim. Brasileiro, a gente bebe pra festa e tal. Eles bebem e eles brigam. Tem muita briga de bar. Falando um pouco antes da pandemia, né? Antes da pandemia, tinha muito um boom, digamos assim, de Austrália. Ai, vamos para a Austrália, Hum. vamos estudar na Austrália. E eles chamando. Isso acontecendo em outros países também, como o Canadá, né? E aí,
como você já está aí um tempão, e tem a cidadania, você diria que a Austrália é tudo isso que as pessoas dizem? Vale a pena? Eu acho que vale, porque a qualidade de vida aqui e o que você consegue conquistar morando na Austrália é incrível. É um país que você realmente, se você está disposto a trabalhar e você está disposto a correr atrás e, sabe, e fazer o seu pé de meia, você consegue sim. Você consegue comprar carro, você consegue viajar. Aqui muita gente que vem para a Austrália para conhecer a Austrália acaba viajando assim, passando férias na Indonésia, na Tailândia, vai para o Japão, porque é mais perto e é mais barato. E também trabalhando você consegue fazer esse tipo de viagem, você consegue comprar o telefone que você quiser, você consegue juntar um dinheiro e comprar um computador novo. É o tipo de realmente que aquele qual é o poder de compra realmente vale a pena. E não só pela parte De de dinheiro compra, né? mesmo, Também qualidade de vida, né? a qualidade de vida. Porque aí você consegue ir para o mesmo tipo de lugar que uma pessoa que tem mais dinheiro que você consegue ir, sabe? Então não tem aquela desigualdade, mesmo você sendo, digamos, garçonete num restaurante, você vai para o mesmo bar que um cirurgião plástico conseguiria ir, sabe? Então é realmente é um país de muita oportunidade e a gente aprende muito aqui, né? Independente da Austrália, morar fora é uma experiência que abre seus olhos para tanta coisa. Você aprende a ser você, sabe? Mas em um outro idioma e com outras pessoas, você se descobre, você fica mais independente, mais forte, mais resiliente. O que que você diria para você mesma e até para quem está assistindo a gente, né? Se você viesse hoje, fosse na verdade, fosse hoje para a Hum. Austrália, o que que você diria para si mesma? A mim mesma, eu acho que eu me prepararia mais emocionalmente. Eu acho que eu tinha muitas expectativas. E aí, quando eu vim para cá, eu vi que não era bem o que eu pensava. E aí, eu me frustrei muito. Eu acho que se eu tivesse mais preparada, sabe, emocionalmente e também financeiramente, porque se eu tivesse já um plano sobre o que eu queria exatamente conquistar na Austrália, eu acho que eu não estaria tão frustrada no começo. Então eu acho que para quem está vindo para cá, eu acho que é muito bom sim ter um plano, se pretende ficar aqui por muito mais tempo, ou se pretende ficar aqui só como intercâmbio. Tem muita gente que descobre que quer ficar mais tempo quando chega aqui, né? Não tem esse plano. Mas se eu acho que é bom colocar tudo assim já no papel, planejar mesmo, porque senão você vai perder muito tempo com cursos que você não precisa fazer, gastar muito dinheiro com cursos que você não precisa fazer para poder conseguir residência, né? Tem muita gente que vem para cá sem inglês nenhum. Eu acho que, óbvio, você vem para cá para estudar inglês, mas se souber pelo menos o básico do básico, já te ajuda também, porque se você quer procurar um emprego, você pode ter aquele basiquinho que te ajuda, né, a se comunicar com outras pessoas. Não fugir de brasileiro, porque muita gente que pensa, né, ah, eu tô indo para outro país, eu não quero contato com brasileiro. Muito pelo contrário, o brasileiro geralmente é a primeira pessoa que vai te ajudar quando você está aqui, seja para procurar emprego, seja para dar aquele suporte emocional também, né, que às vezes muitas das vezes, na verdade, as pessoas já passaram pela mesma coisa que você está passando. Então, é bom ter aquela conexão, né, com uma pessoa que te entende. E curtir também, porque muita gente vem para cá só para trabalhar e acaba esquecendo de viver o intercâmbio, de viver, sabe, a vida em outro país. Tá Um sempre momento, focado em, é, um momento. Porque às tipo, eu vezes a sei, pessoa também pode não conseguir ficar e voltar, e aí ela nem aproveitou porque ela ficou tão nervosa de. nem aproveito. Muito obrigada por ter contado a sua história, né? Um pouquinho da sua história, porque com certeza tem muito mais coisas que você poderia falar. E agradecer mesmo por ter topado participar do projeto. Ai, que bom. Obrigada a você pelo convite. Foi um prazer. Eu espero muito que esse vídeo com a Luciana tenha sido útil para você entender um pouco mais sobre a imigração na Austrália. Primeira vez nesse quarto vídeo eu trouxe uma pessoa que tá há bastante tempo assim para contar sobre o país. E se você quer saber sobre os outros vídeos do projeto Idiomas Mudam Vidas, eu vou deixar em algum lugar para você ir e conferir também, porque tem várias outras experiências incríveis para você saber sobre. Tem Estados Unidos, tem Japão
e também tem para a Inglaterra, né, Reino Unido. Para você foi útil esse vídeo, por favor, curte, comenta e também se inscreve no canal para acompanhar, né, ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos do Projeto Idiomas Mudam Vidas. Pode comentar aqui também se você quer que eu traga algum país específico, alguma experiência específica, tá? Eu tô aqui tentando trazer coisa diferente para vocês. Então, é isso. E até o próximo vídeo do Idiomas Mudam Vidas. Ou do próximo vídeo aqui do canal, né? Eu não sei, eu falava Melbourne, mas tá errado, né? Porque você fala Melbourne, Melbourne. Você come o... Sim, é uma coisa que eles pronunciam diferente. É bem, você pode falar como você quiser, não tem problema nenhum, sabe? Eles vão entender. Eu Mas a forma jurando que era americanizada Melbourne. mesmo, tipo Melbourne. E Aí tá você certo, falou várias vezes, não eu tá não... errado. É, É aqui eles bonitinho, pronunciam como eles comem, né, o Melbourne. finalzinho. Como é? Melbourne. Bun. Melbourne. Nossa, mas Melbourne. imagina. Melbourne. Isso. É como se fosse um bun. Bun. Ana, Bun. Melbourne. ela é Isso. professora. Professora. Não. É isso aí, eu dando aula agora. De graça pra mim, que isso? Não pode.